Olá, alunos! Estamos de volta aqui agora para a correção da prova de informática, as questões de informática da prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul 2018. Nós vamos fazer aqui vídeos separados para cada questão. Então teremos no total 8 vídeos, cada um constando uma questão, certo? Então esse é o vídeo que nós vamos corrigir a questão 1. Depois vai ter o vídeo da questão 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a leitura da questão número 1 e fazer a resolução passo a passo. Acompanha comigo aí na tela. Primeiro a questão citava um texto bem grande, antes de começar todas as questões, que muita gente não lê, mas é bem relevante. Ele diz assim, alguns pontos que eu destaco aqui antes de começar a resolução da questão para valer. Para a resolução da questão dessa prova, considere os seguintes detalhes. Um mouse está configurado para uma pessoa que utiliza com a mão direita destro e usa com maior frequência o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou arrastar especial. O botão do mouse está devidamente configurado com a velocidade duplo clique. Os programas utilizados nessa prova foram instalados todos em suas configurações padrão, entretanto, aqui é a parte mais importante, caso tenha sido realizada alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, quer dizer, nem tudo para responder a questão está no texto. Ele pode ter alterado sim o padrão, mostrando com uma imagem, porque ele diz lá, ó, a princípio a configuração padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto, então ou a alteração do padrão tem que estar no texto, ou mostradas visualmente. Se ele mostrar uma imagem, é o que está valendo na imagem, mesmo que esteja fora do padrão, porque aquela imagem existe lá, muitas vezes para demonstrar que foi alterado algum padrão inicial. Por isso que ele diz, mostradas visualmente se necessário. 4. No enunciado e nas respostas de algumas questões existem letras, palavras e textos que foram digitados entre aspas apenas para destacá-los. Nesse caso, para resolver as questões, desconsidere tais aspas e atente somente para as letras, palavras ou textos propriamente ditos e para resolver as questões dessa prova, considere apenas os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizadas antes das figuras, os enunciados propriamente dito e os dados, informações disponíveis nas figuras das questões, se houver. Isso é importante que a gente declare, pessoal, porque senão fica parecendo que tudo tem que ser o padrão na prova. Não, ele a princípio determina que o programa está na sua configuração padrão. Mas se um texto indica algo em contrário ou aparece uma imagem mostrando alguma outra coisa, nós temos que tomar como base esta imagem. Então é importante as imagens para a prova porque elas podem determinar um outro padrão e é isso que eu quero que vocês fiquem bem atentos aí nessa resolução, certo? Beleza, pessoal, vamos agora para a nossa questão 1. Fundatec, PCRS 2018, questão 1. A questão 1 baseia-se na figura 1A e 1B do sistema operacional Windows 7 Professional. A figura 1A mostra o menu do botão iniciar, e a figura 1B exibe uma janela desse sistema operacional ativada a partir da figura 1A, na qual se inseriu intencionalmente no local apontado pela seta número 6 um retângulo, de modo a ocultar os detalhes existentes nesse local. Bem, pessoal, antes de mostrar a outra imagem, que é a figura 1B, vamos observar essa figura 1A, que diz Menu Iniciar do Windows 7 Professional. E é importante perceber que aqui quem está logado no sistema é o administrador. Isso eu digo porque, se eu clicar na opção, por exemplo, administrador, é para abrir a pasta pessoal do administrador, quer dizer, abrir a pasta pessoal deste usuário, que na verdade é o administrador do sistema. Se eu clicar ali, por exemplo, em documentos, acessa a biblioteca documentos. Se eu clicar no item 4, computador, aparece as unidades de armazenamento disponíveis no meu computador. Se eu clicar ali onde diz programas padrão, vai aparecer uma área para alterar ou definir qual é o programa padrão para um determinado tipo de arquivo, protocolo ou tarefa e atividade do sistema.
Mas é importante perceber que alguns desses itens aqui acabam abrindo um mesmo programa chamado Windows Explorer. Por exemplo, se o usuário clicar aqui em administrador, documentos, imagens, músicas, até mesmo em computador, todos esses itens partindo lá de onde diz administrador, passando para documentos, imagens, músicas e até o item 4, que é computador, todos esses abrem um programa chamado Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Já se eu clicar em painel de controle, claro, é o painel de controle, dispositivos e impressoras também é o painel de controle dentro da área de dispositivos e impressoras, programas padrão também painel de controle dentro desta área chamada painel de controle, que é onde alteramos aí algumas configurações do sistema, certo? E se o usuário acessar, clicar lá na seta apontada pelo número 1, ele também vai acessar o painel de controle. Lá na seta apontada pelo número 1, ele vai acessar as configurações das contas de usuário dentro do painel de controle. Então aqui a gente poderia dizer que, de uma forma geral, o item 1 dessa questão acessa um recurso do painel de controle, que é para alterar configurações das contas de usuário. O item 5 também aparece o painel de controle, que é uma área chamada programas padrão. Então a seta apontada pelo número 1 e pelo número 5 acessam uma área chamada painel de controle. Uma para alterar as configurações das contas de usuário e outra aqui a seta número 5 para alterar o que nós chamamos de programas padrão. Agora, a seta apontada pelo número 2, pelo número 3 e pelo número 4, essas três setas abrem o mesmo programa chamado Windows Explorer. A única diferença é que quando eu clico no item 2, abre o Windows Explorer dentro da pasta pessoal do usuário, que são os recursos que pertencem especificamente a este usuário, nesse caso, usuário administrador. Porque clicar no nome do usuário no menu iniciar aqui do nosso Windows 7 tem como descrição técnica que vai abrir a pasta pessoal daquele usuário. Pasta pessoal do usuário. Perfeito, depois eu vou mostrar qual é. Ok, se eu clicar em documentos, não é para abrir a pasta pessoal do usuário. Clicar em documentos aqui no Windows 7 Professional vai abrir a biblioteca documentos, dentro do Windows Explorer também, mas vai ser a biblioteca documentos. E clicar na seta apontada pelo número 4 também abre o Windows Explorer, só que aqui com uma diferença que vai abrir o Windows Explorer verificando as unidades de armazenamento disponíveis no computador, exibindo, por exemplo, a unidade C, a unidade D, a unidade F, sejam elas unidades de armazenamento de disco rígido ou dispositivos de armazenamento removível. Então é muito importante que eu diga isso antes da resolução da questão. Seta número 1 e 5 abre itens do painel de controle, como eu disse antes para vocês, e a seta número 2, 3 e 4 abre o Windows Explorer em áreas diferentes. Administrador abre a pasta pessoal, então tem que aparecer algo que seja relacionado especificamente àquele usuário. Documentos não abre a pasta pessoal, abre a biblioteca documentos que me permite visualizar documentos armazenados em vários locais. E o item 4, computador, que também abre o Windows Explorer, é dentro das unidades de armazenamento. Embora em qualquer um deles eu possa chegar um no outro, porque ele vai estar abrindo o mesmo programa chamado Windows Explorer. Bem, agora continua comigo, vamos ver a imagem que aparecia na figura 1B. A figura 1B, que é o resultante de um clique que ele deu ou na seta número 1, 2, 3, 4 ou 5, resultou, como ele vai dizer aqui, nesta imagem da figura 1B, que é do Windows Explorer, que eu já estou eliminando como opções aqui, já estou eliminando 1, porque 1 vai abrir o painel de controle para as contas de usuário, e já estou eliminando o item 5, porque aqui abre programas padrão. Então já estou eliminando o item 1 e 5, não pode ser. E ele diz lá, no sistema operacional Windows 7 Professional, para que fosse mostrada a janela da figura 1B, que é do Windows Explorer, e só tem 3 aqui que mostram o Windows Explorer, seta número 2, 3 e 4. Aí ele diz num dado momento, bastou, é importante ler essa palavra, mostrada a janela da figura 1B, bastou, antes na figura 1A, dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o item de menu apontado pela seta número.
Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4, letra E, 5. O que nós já eliminamos aqui? Já eliminamos 1 e 5. Então, por enquanto, se a gente eliminou 1 e 5, já eliminamos a letra A e a letra E. Ficamos com 2, 3 e 4 como possibilidade. Se o usuário clicar na seta apontada pelo número 2, que é administrador, vai abrir a pasta pessoal deste usuário administrador. E se for o Windows 7 Professional, como é o que a questão pediu de fato, a questão pede o Windows 7 Professional, o padrão, quando nós estamos logados como administrador, com a conta administrador no Windows 7 Professional, portanto isso não vale para todas as edições do Windows, mas o edital botou e aqui a figura diz que é o Windows 7 Professional, clicar na seta apontada pelo número 2, abre sim a área que representa a pasta pessoal do usuário administrador nesse caso. E se vocês observarem a imagem que vai aparecer, observa ali na imagem descrita na questão, é o Windows Explorer mostrando sim a pasta pessoal do usuário administrador. Professor, como assim a pasta pessoal? Essa pasta que apareceu selecionada aqui, após clicar lá na seta apontada pelo número 2, é appdata, appdata, appdata. Esta é uma pasta que cada usuário tem a sua própria pasta appdata, que em alguns casos aparece até oculta, mas não para o administrador. Não para o administrador, para outros usuários, como por exemplo o usuário padrão do sistema, a pasta appdata pode aparecer oculta, mas para o administrador ela aparece visível e ela é uma pasta individual para cada usuário. Por exemplo, existe a pasta chamada Arquivos de Programas, que é para os diversos programas instalados e disponíveis no sistema alocarem seus dados. Agora, a appdata é quando temos aplicações, quer dizer, dados de aplicações específicas para aquele usuário, acessíveis através dessa pasta appdata, que em relação ao administrador, ela já é visível. Em relação a outros usuários, a princípio ela fica oculta. Portanto, se a gente pegar aqui de volta a imagem, clicar na seta apontada pelo número 2, no nome do usuário administrador, que é para abrir a pasta pessoal, esta pasta appdata, além de outras aqui, como aparece uma listinha de outras, isso sim representa recursos da pasta pessoal deste usuário. Como é o meu caso, eu vou mostrar agora para vocês. Olha uma imagem que vai aparecer aí para vocês na tela, fica olhando essa imagem. Aqui, observa, aparece a pasta appdata, além de outras pastas que estão mostrando aqui, e aqui está o meu nome de usuário, ó. Se eu clicar, obviamente, aqui, ele vai mostrar todo o caminho que se precisou, qual é o padrão, onde se encontra isso. E como é que a gente sabe que a pasta appdata é uma pasta relacionada a cada usuário? Porque observa onde ela está no seu caminho original, c:/user, que são usuários, /Rodrigo, /appdata. Porque cada usuário tem a sua própria pasta appdata, embora em alguns apareça oculta. Mas para o administrador do sistema, aquele que detém a conta administrador, ela fica a princípio visível no sistema operacional Windows 7 Professional. E aqui aparece justamente as subpastas desta pasta appdata, local, local low e roaming, como estava descrito na própria questão, essa aqui agora a imagem original da questão. Então, pessoal, se eu pegar ali a descrição da letra B de Brasil, a letra B de Brasil indicou 2, seta apontada pelo número 2, e de fato, pela seta apontada pelo número 2, que é clicar na conta de usuário administrador, aparece de fato esta imagem, isso no Windows 7 Professional, com a conta administrador ativada. Aí sim aparece essa imagem que permite acesso a recursos que pertencem especificamente a este usuário administrador, entre eles essa pasta appdata, que são dados de programas e aplicações específicas para acesso deste usuário, ok? Bem, agora alguém poderia me perguntar assim, professor, mas e se clicar? Observa aqui, ó. Ali é o gabarito oficial então, pessoal. O gabarito oficial, de fato, foi a letra B, seta apontada pelo número 2, da qual eu concordo. Agora, tem muita gente que pode me perguntar o seguinte, professor, e se clicar ali na seta apontada pelo número 3, não vai abrir o mesmo Windows Explorer? E aí, abrindo o mesmo Windows Explorer, não posso chegar nessa pasta appdata?
Bem, observa o que eu vou dizer para vocês, ó. Quando nós acessamos esse item chamado documentos, que está descrito aqui pela seta número 3, ele vai exibir a biblioteca documentos que o usuário tem permissão para acessar. Vai abrir a biblioteca documentos, só que essa biblioteca documentos vai abrir de fato dentro deste programa chamado Windows Explorer. Então, de fato, a seta apontada pelo número 3 vai abrir o Windows Explorer também, mas exibindo a biblioteca documentos, que exibe arquivos, documentos armazenados em vários locais de forma centralizada nessa biblioteca. E eu tenho como, através do Windows Explorer, claro, eu tenho como chegar nessa biblioteca documentos com mais cliques. Mas observa o que a questão diz, ó. Para que fosse mostrada a janela da figura 1B, que é esta que vocês estão vendo, bastou, olha a palavrinha, bastou antes na figura 1A dar um clique, não 2 cliques, não 3 cliques, dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o item do menu apontado pela seta número 2 da letra B. Professor, mas e nas outras eu precisaria dar mais de um clique? Sim, porque na outra eu entraria na área da pasta pessoal do usuário e teria que, através do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas, realizar o uso de mais cliques. Não bastaria dar um clique. Ou alguém poderia me perguntar, mas nessa seta apontada pelo número 2 aí, dependendo do computador, eu também tenho que dar mais de um clique. Ah, é aí que está o ponto, pessoal, que eu queria chegar. É possível que eu tenha o Windows 7 Professional. Observa, é possível que eu tenha o Windows 7 Professional instalado no meu computador e que eu esteja logado com a conta administrador e que eu clique na seta apontada pelo número 2, que é administrador. Bastando um clique, é possível que apareça esta janela da figura 1B? Sim, é possível. Se eu estiver no Windows 7 Professional com a conta administrador na sua configuração base padrão, é possível sim que um clique na seta apontada pelo número 2, que é administrador, apareça esta imagem que vocês estão enxergando. Por quê? Ah, professor, mas ela pode aparecer um pouquinho maior. Sim, mas é possível que apareça essa imagem. Com apenas um clique é possível que apareça essa imagem. No Windows 7 Professional com a conta administrador logada no sistema. Agora, aquela outra ideia de clicar na seta apontada pelo número 3, que era documentos, não basta apenas um clique para chegar nessa imagem da figura 1B. Não com a conta administrador, na sua configuração padrão, como disse o enunciado, e já que ele não indicou nada de diferente, então observa, a letra C não pode ser a resposta, porque a letra C, com um clique, mostraria a biblioteca documentos com um clique. Em qualquer situação que fosse levar em conta o padrão, clicar na seta apontada pelo número 3 vai exibir a biblioteca documentos e não esta imagem que mostra um recurso da pasta pessoal do usuário. Portanto, errado a letra C, não porque não abre o Windows Explorer, mas porque não bastou dar um clique com o botão esquerdo do mouse para chegar nessa janela. Quer dizer, é possível, mas não com um clique, porque com um clique, a seta apontada pelo número 3, como eu disse, vai exibir a biblioteca documentos. Como é possível com um clique, ou bastando um clique, com a seta apontada pelo número 2, que é administrador, chegar nessa imagem, até agora ela está adequada, por ser possível. No caso da seta apontada pelo número 3, não. Professor, e a seta apontada pelo número 4? Bem, a seta apontada pelo número 4, pessoal, quando nós clicamos, olha só, ali diz computador. Computador vai acessar as unidades de armazenamento disponíveis no computador. É para mostrar as unidades de armazenamento disponíveis no computador. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu até abrir um pouquinho ali, estou abrindo o meu Windows. Quando eu clicar ali, no item chamado computador, que é a seta apontada pelo número 4 ali, ó, vai abrir com um clique, quer dizer, como ele disse, bastou um clique, acessou aqui a área computador que mostra as unidades de armazenamento disponíveis no meu computador. Aí sim bastou um clique para acessar, mas com mais cliques eu até poderia conseguir acessar, observa, com mais de um clique, eu até poderia conseguir acessar a figura 1B, até poderia, mas seria com mais de um clique, não bastaria um clique só.
Muita gente até me perguntou, professor, e lá na barra de status está escrito computador? Quando está escrito lá na barra de status computador, isso não sugere que eu acessei ou cliquei na área chamada computador? Não, não sugere. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente clica nesta pasta chamada appdata, ou quando a gente acessa a pasta chamada appdata ali do nosso Windows 7 Professional, como eu vou mostrar na imagem para vocês, quando a gente acessa essa pasta appdata, vindo lá de um clique no menu iniciar, naquela seta apontada pelo número 2, aparece na barra de status computador. Então, quer dizer, não é porque está lá na barra de status escrito computador que ele clicou no item computador do menu iniciar. Porque clicar no item computador do menu iniciar não vai acessar a pasta appdata, vai acessar as unidades de armazenamento disponíveis no computador, sejam unidades de disco rígido, unidades de dispositivo removível, não a pasta appdata, não com apenas um clique. Quer dizer, com vários cliques eu conseguiria chegar aqui, mas a questão pede bastou um clique. E percebe que eu estou na pasta appdata e lá embaixo na barra de status está escrito computador, como aparece a imagem. Senão muita gente vai perguntar, mas está escrito computador lá naquela imagem que está aparecendo ali embaixo, observa. Não, não é o caso de estar escrito computador na barra de status que diz que tu clicou no item computador. Ali é só para formalizar que essa pasta appdata pertence ao usuário administrador deste computador e não de um outro computador da rede que ele faça parte. Então é só essa demonstração. Por isso, embora com vários cliques eu poderia chegar nessa pasta chamada, nesse programa chamado Windows Explorer e na pasta chamada appdata, eu poderia chegar com vários cliques, clicando em computador, na seta apontada pelo número 4, mas precisaria de vários cliques, não bastaria dar um clique. Então o que eu quero dizer em resumo para vocês? Eu só vejo uma alternativa que em algumas situações, que é Windows 7 Professional com a conta administrador e clicando lá no nome administrador do menu iniciar, abriria esta imagem que vocês estão enxergando. Para abrir esta imagem, a possibilidade de bastou um clique para abrir esta imagem do Windows Explorer, eu só vejo uma possibilidade da letra B de Brasil. Não vejo possibilidade aqui com um clique na letra C aqui de Canadá e nem na letra D de Dinamarca, quer dizer, nem na seta 3 e 4. Bastando um clique, não. Precisaria de vários cliques, mas um clique não. Por isso a resposta, a nossa letra B de Brasil para esta questão 1, né? Como bem menciona o gabarito oficial aqui, como eu disse, 1 ficou a letra B de Brasil. Certo, pessoal? Essa então é a minha dica para essa questão interessante, claro, que exige um grau de atenção para não cair na pegadinha deles, né? Uma questão falando aí sobre o menu iniciar do Windows 7 Professional. Bem, essa foi a nossa primeira questão. Eu vou corrigir as 8 questões dessa prova, mas cada uma num vídeo diferente. Então daqui um pouquinho já vai ser publicado o vídeo 2, contendo aí, só um pouquinho aqui, deixa eu fazer um ajuste, contendo aí o vídeo 2 com a resolução da questão 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, pessoal? Era isso, até daqui a pouco já volto. Grande abraço e bons estudos!